Hora do Enem apresenta Geografitness. Rotação, translação e muita malhação. O mundo gira e o Hora do Enem não para. Terça-feira, você já sabe, é dia das ciências humanas. Começando por ela, geografia. Já pensou viver a vida conhecendo novas culturas, pessoas e ideias? Agora, imagina tudo isso em alguns dos lugares mais perigosos do mundo. Esse é o dia a dia de um dos criadores dos realities Não Conta Lá em Casa e Que Mundo é Esse? André Fran, daqui a pouquinho. Porque agora a gente treina pro Enem com o professor Marcelo Coelho. Seja bem-vindo. E aí, ó, casa nova, curtiu? Rapaz, bem legal. 2018 já está aí. Como organizar os estudos? Se porventura você ainda está na discussão tradicional do colégio, é ficar de corpo e alma nas aulas, né? Prestar atenção o máximo possível, tirar o máximo dos professores para você conseguir, até porque a carga é muito grande, para ter umas dúvidas pequenas depois quando ele for estudar. Eu tô vendo ali a galera passando de um lado para o outro e você trouxe uma questão sobre fluxos migratórios. Por quê, professor? Tá aí um assunto que, na realidade, o pessoal não pode deixar de estudar para a prova. Aliás, até fluxos populacionais está abaixo de um tema principal. População, a dinâmica populacional, seja envelhecimento da população, taxa de natalidade, taxa de mortalidade e uma das coisas, as migrações populacionais. Porque quando você fala de migração populacional, atinge vários setores da sociedade. E quando a gente estuda isso? O segundo ano normalmente trata mais de população. E por que esse é um assunto da geografia? O cara está se deslocando no espaço. Ele está impactando um determinado lugar, culturalmente, socialmente. Você quer ver, a gente pode passar por uma figura aqui, que mostra, por exemplo, isso aqui, ó. Os nascidos em toda a região sul vivem em... A parte amarela é onde está a região sul. Claro que, então, na região sul, vivem pessoas que, em grande parte, nasceram ali. Mas se você reparar, muita gente saiu do sul do Brasil e foi viver nessas regiões. Claro que o sudeste, mas principalmente, repare, centro-oeste e Amazônia brasileira. Tem algumas regiões, algumas cidades do centro-oeste brasileiro que quase 90% da população é de origem do sul do Brasil. Ou seja, houve um fluxo migratório de sulistas para o centro-oeste, para a Amazônia, gigante. Ora, isso provoca impacto ambiental, provoca impacto social, provoca impacto econômico. Por que o pessoal saiu do sul e buscou o centro-oeste e a Amazônia? Então, você imagina, tem uma amplitude de discussões enormes que estão relacionadas ao próprio contexto do espaço geográfico, né? Aproveitando que você tá aí, bora pra questão? Bora. Então bora. A gente troca esse ping-pong aí. A questão já tá aqui na tela, é a número 73 da prova azul do Enem 2017. O fenômeno da mobilidade populacional vem desde as últimas décadas do século XX. Aí eu acho que já tem que dar uma olhada numa parada. Ele está falando final do século, as últimas décadas do século XX. Então ele está passando do século XX e indo para o século XXI. Então ele ficar de olho com essa informação que no texto aparecer, pode dar dica do que vai acontecer na questão, né? Desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Então você repara, aí já tem a deixa. Ele está falando de mobilidade populacional. Então ele está falando de deslocamento de população. E ele está pedindo do século XX para o século XXI, tanto no Brasil como no mundo teve alterações, né? Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias. Ai, perfeito isso. Ele ainda diz assim, em detrimento dos grandes centros urbanos. Porque ainda na nossa cabeça, e isso é muito forte, mas muito forte, se você fizer uma pesquisa com a galera e perguntar quem cresce mais, uma cidade grande ou uma cidade média, o cara vai dizer que é uma cidade grande. Exatamente até pela densidade populacional que a cidade grande tem. Mas hoje, se você fizer a comparação, quem cresce mais, uma cidade como São Paulo ou uma cidade como Sorocaba, no interior de São Paulo, ou Ribeirão Preto, essas cidades estão crescendo mais do que as grandes cidades. Então, as grandes cidades estão diminuindo em população? Não, elas estão crescendo menos. Está havendo um redirecionamento no Brasil em relação a isso. Que, aliás, é até um ponto positivo, porque, na verdade, você desconcentra um pouco dos grandes centros e acaba distribuindo um pouco mais essa população. Em detrimento dos grandes centros urbanos. Isso.
pelos deslocamentos de curta duração e a distâncias menores, pelos movimentos pendulares. Na realidade, aí, quando ele fala, inclusive, de curta duração e distâncias menores, ele vai inserir uma discussão sobre que, em vez de você sair do Nordeste e ir para o Sudeste, tem crescido muito a lógica de que eu migro dentro do próprio Nordeste. Repara, esse é um resumo da ideia em relação de migrações. Se elas são externas, o cara saiu de um país, ou entrou em outro país, ou se elas são internas. Se elas forem externas, ele bota emigração e imigração. Então, quer dizer, quando o brasileiro sai daqui e vai para a Itália, ele está emigrando. Ele chega na Itália, ele é um imigrante. Claro que o assunto não é imigração e imigração, mas fique de olho nessas palavras. Êxodo rural, que é a migração campo-cidade, né? Aí já são as internas. Exatamente, já são as internas. Esse campo rural tem diminuído também um pouco no Brasil. A população rural tem ficado um pouco mais no campo do que migrado, como migrava no passado, mas, de qualquer maneira, é ainda um fenômeno muito importante. Migrações inter e intra, o inter, entre regiões, o intra, dentro das regiões. O inter é aquela que a gente viu do Nordeste vindo para o Sudeste. Sim. O intra seria dentro da própria região Nordeste ou dentro da própria região Sudeste, por exemplo. Só que hoje tem crescido muito a intra-regional, por isso que ele falou na questão curtas distâncias. Sazonal depende da época do ano. Às vezes acontece isso, por exemplo, de uma cidade que tem um frio muito intenso, uma galera migra para uma outra cidade, que porventura isso não é tão rigoroso, e depois esse pessoal volta. Porque, na realidade, ele ficar naquele lugar dele, rigoroso, o inverno absurdamente rigoroso, ele não tem trabalho, não tem atividade econômica, ele vai para lá e depois ele volta. Repara, depende da época do ano, por isso que é sazonal, a sazonalidade. Agora, uma dúvida, professor. O candidato, como você deu ali, o sazonal e o pendular, ele não pode confundir um pouco? Porque o sazonal, ele vai e volta, mas o pendular é trabalho. Exatamente. O pendular tem que dar... Foi ótima essa tua pergunta. O pendular tem que ser diário. Casa, trabalho, trabalho, casa. Né? O sazonal, não. Ele pode ficar lá 3 meses, depois voltar, fica 6 meses, entendeu? Ele faz isso normalmente todo ano. Então depende da época do ano. Show de bola. Vamos continuar. A gente estava onde? Movimentos pendulares. Isso. Que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos grandes aglomerados urbanos. Viu? Ele falou no final. Não mais restritos apenas aos grandes aglomerados urbanos. Apesar de que o pendular fica muito mais visível em relação a isso. Mas as migrações de curta distâncias, por exemplo, é uma novidade, de certa maneira, no Brasil, né? A redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período apontado no texto, tem como causa a intensificação do processo de, letra A, descapitalização do setor primário. Olha, aí já tem uma coisa que é importante, que eu falo sempre para os alunos isso. Cuidado, que às vezes vocês acham que tem que se aprofundar em algumas coisas e esquecem coisas básicas. Por exemplo, a questão dos setores da economia. Repare que na letra A tem setor primário e na letra E tem setor terciário. É importante, então. Mas é fundamental. Repare, eu fiz um infográfico aqui. Quando ele fala setor primário, o cara lembra agropecuária fundamentalmente. Sim. Quando ele fala setor secundário, você lembra de indústria. E quando ele fala de setor terciário, ele lembra de comércio e serviços. Porque acontece do cara chegar assim e falar assim, o setor secundário ao norte da África, se o cara não sabe o que é setor secundário, ele nem discute a questão. Já fica perdido. Exato. Então são elementos básicos que o pessoal tem que ficar de olho. Então, voltando lá na questão, descapitalização do setor primário. Pelo contrário, o agronegócios no Brasil, o agrobusiness no Brasil, aquela cena que a gente tem, né? Área rural. O cara tá com matinho na boca, com enxada. Acabou essa história, né? Ou pelo menos acabou essa história em grande parte do espaço agropecuário brasileiro, do espaço rural. Então você hoje vê uma riqueza, mesmo que tenha concentração de terras, mesmo que tenha concentração da própria riqueza em si, mas hoje acabou essa história. Uso de tecnologia. De tecnologia, exatamente. O Brasil, de certa maneira, passa por um processo, e vem passando por um processo de revolução verde, com essa questão em relação do próprio agronegócio, né? Vamos lá. A B, ampliação da economia informal. O cara que é formal, ele está com carteira de trabalho assinada, ele está legalizado. O informal não estaria legalizado, né? Então você repara que o mercado brasileiro, eu botei ali, 2003 até 2012, o mercado informal veio diminuindo. E o mercado formal veio o quê? Aumentando. Sim. Então, quando você não tem geração de emprego formal, acaba você buscando o quê? A informalidade. Então, você repara, nessa B, ampliação da economia informal seria até um fato negativo, não atrairia as pessoas até. O cara seria atraído se ele fosse por dizer, nossa, tem muito emprego ali, inclusive atividades econômicas importantes, legalizadas e tal. Letra C, tributação da área residencial citadina, IPTU. IPTU. Bem na mente. IPTU.
Exatamente. Por exemplo, a questão da tributação da área residencial. Aí eu lhe pergunto, eu acho que a letra C, para quem sabe tudo que é tributação, a questão da cidade, lembrar do IPTU, não tem nem como marcar. Porque se tem esse tributo, mesmo que tenha o tributo em relação à cidade em si, né, de que porventura o IPTU seja muito o quê? Muito alto, isso não dá para falar de fator de saída de população para a cidade média por causa disso, entendeu? Isso é meio complicado até usar essa coisa. Não me parece ser um fator, ainda mais que, normalmente ele está dizendo que as pessoas saíram do Nordeste indo para o Sudeste. É o IPTU o fator disso daí. Não me parece relevante, entendeu? D. Desconcentração da atividade industrial. Rapaz, perfeito isso aí. Olha o Sudeste. Nós estamos ali em 1996. O Sudeste está com 60% da concentração de indústria no Brasil. Em 2010, ele passa para 47%. Ou seja, diminuiu o percentual que o Sudeste tem de indústrias, da participação dele no Brasil, e aumentou das outras regiões. E quando a indústria vai, quem vai atrás? A população, claro. Com certeza. Pô, você leva a indústria, vem atividades econômicas, o setor terciário aumenta também, né? Atividades de emprego. Claro que o fluxo populacional acaba provocando também isso. Lógico que isso é um processo novo ainda no Brasil. Então, essa questão em relação ainda está, né, acontecendo. Mas, de qualquer maneira, já é visível. Isso é uma demonstração, não é a única, de que houve um processo realmente de desconcentração industrial no Brasil. Em grande parte, as indústrias buscam o quê? Elas buscam menor custo em áreas não tão concentradas, né? A própria questão em relação da carga tributária em si, que está um pouco inserida nisso, e é óbvio que também tem que ter a infraestrutura do país foi melhorando em termos de deslocamento, de, por exemplo, telecomunicações e transporte, porque nenhuma indústria vai querer ir para um lugar que ela vai sair com a produção dela de carroça. Então você tem que ter alguma atividade. Ela não vai querer se comunicar com alguém, né, que não seja pela internet. Então você precisa ter avançado nisso. E nós avançamos um pouco nessa questão, isso ajudou a esse processo de dispersar, né? Letra E. Saturação da empregabilidade no setor terciário. Ao contrário. Aquilo que eu te falei, né? Já precisava saber setor terciário. O que é? Já Aí consegui. o cara pensa, comércio e serviços. Pô, shopping. A quantidade de geração de empregos que acaba acontecendo em relação a isso. Nesse gráfico de pizza, está mostrando um dado do IBGE de 2012, o último censo foi 2010, nós estamos atualizados nisso, que aparece mais ou menos, porque isso nunca é preciso, 60% da população ocupada no Brasil que está trabalhando está no setor terciário. Então o gabarito é? Letra D de dados, sem dúvida nenhuma, está perfeita a questão do Enem. E para quem quer aprender mais sobre esse tema, professor, qual é a dica? Onde ele busca? Eu acho que ele perceber essa questão em relação de você ficar muito atento a esses detalhes. Lembra aquele negócio que a gente falou dos nomes? Aquela pergunta que você me fez sobre a questão em relação do movimento sazonal, pendular, o movimento sediário. Esses nomes ajudam pra gente para fazer o todo. Aí, no todo, ele consegue sair das questões, né? Das alternativas que, porventura, estão certas, estão erradas. Professor, muitíssimo obrigado pela ajuda mais uma vez, viu? Tudo de bom. Volte sempre. Tchau. Já pensou em conhecer realidades tão diferentes quanto as da Dinamarca, Somália, Coreia do Norte, Iraque? Essa é a vida de um dos criadores do reality show Não Conta Lá em Casa. E que mundo é esse? André Fran, por gentileza. E aí, beleza? Seja bem-vindo. Fiquei curioso com os títulos, assim. Não Conta Lá em Casa, que mundo é esse? Cara, os dois programas têm mais ou menos o mesmo DNA, que é a gente viajando e mostrando lugares que as pessoas consideram perigosos ou inusitados ou afastados muito da realidade delas, mas que, de repente, são lugares que dá para você fazer turismo ou que, por outro lado, são perigosos mesmo e é legal a gente ir lá até para mostrar essa realidade, né? Afeganistão, Iraque, Coreia do Norte, Irã. Ou seja, se a gente contasse em casa para onde a gente queria ir, a viagem nem começava, já parava por ali mesmo. E você chegou a contar em casa? Como é que foi? A gente contava, mas dava uma floreada, assim, né? Falava, não, tô indo pro Afeganistão. Aí a mãe, a namorada, mas Afeganistão, meu Deus. A gente, não, tá tranquilo lá, super bonito para visitar. Mentira, A gente já né? pensou tudo. Já vimos tudo, nada. Ia no improviso e a gente nunca ia como jornalista, a gente ia por conta própria como turista, que é para ver mesmo a realidade dos países. E aí sim,
ver como é que é a vida das pessoas, como é que é o dia a dia, o quanto do governo influencia naquela realidade, o quanto aquilo está mudando e não é mais aquela percepção que as pessoas têm do país, que tem isso também, né? Às vezes, Tem. por conta O da que mídia e a tudo mais, mídia a faz. pessoa acha que a gente vê, o que chega pra gente não é a realidade do país. E a nossa ideia era mesmo ir pegar carona na rua, conhecer gente, fazer amizade e assim traçar um perfil mais verdadeiro desses lugares. E alguns desses lugares a gente não consegue nem encontrar informação na internet, né? Acabei de voltar da Coreia do Norte, uma viagem super segura, super tranquila. Mas o que acontece? Muito fechado, um país muito controlado. Você só viaja para a Coreia do Norte dentro de um roteiro, de uma programação estabelecida pela Agência Nacional de Turismo norte-coreana. Então você chega lá, você tem 2 guias que te acompanham o tempo todo, você não fica sozinho em minuto nenhum, os caras se hospedam no mesmo hotel que você não dá um passo fora sem autorização ou sem a presença deles. O roteiro é todo programado por eles. Primeiro dia você vai conhecer o monumento tal, a escola tal, no segundo você vai conhecer isso, sempre com eles te acompanhando e te mostrando o que eles querem mostrar. O que, de certa forma, já é muito representativo do que é a Coreia do Norte, né? Um país completamente alheio ao mundo exterior, pro bem e pro mal, né? E não deu vontade de dar uma escapadinha, assim? Cara, dava, mas a gente preza muito pela nossa vida, pela nossa liberdade. Segurança, né? Então, não tem como você fazer nada fora daquele script traçado por eles. Mas como o programa tem um pouco disso, ele é muito orgânico, é a gente saindo com câmera na mão, fazendo as perguntas que a gente quer fazer, as curiosidades que a gente tem. No caso da Coreia do Norte, você não ter essa liberdade de viajar normalmente, já é super representativo do que é a Coreia do Norte, né? Então acaba sendo bacana para o programa por esse lado. E para a população, isso interfere muito, essa rigidez, esse controle? Como é que é? Ah, com certeza. Isso é outra coisa que eu tive um choque bem grande depois que eu saí da Coreia do Norte, até pela primeira vez. E as pessoas têm a impressão de que eles são obrigados a chorar pelos grandes líderes quando morrem e que aquela adoração que eles têm é falsa, que eles são ameaçados na ponta da baioneta, da espingarda. Não é verdade. Eles realmente amam os líderes norte-coreanos, adoram, veneram, porque é a única informação que eles têm. Eles não têm acesso à internet. O que tem lá é a intranet, que é só controlada de informações controladas pelo governo. Ou seja, tudo de informação que chega até eles é que os líderes são onipotentes e adoram o povo norte-coreano e fazem o melhor por eles e são heróis que venceram os inimigos na guerra e que eles podem confiar e acreditar naquilo tudo. Eles não têm como relativizar isso com nenhuma outra informação externa. Então eles acreditam, né? Como os conhecimentos de geografia, assim, ajudam nessa imersão? Cara, eu diria que é a base de tudo pra gente, assim. Geografia e geopolítica também. A gente que faz o programa tem esse interesse pelas histórias, pelas questões, por causas que são difíceis de lutar, por pessoas que têm muito a dizer, mas não têm voz. Então, sempre foi o nosso desejo. Então, é pesquisa, é estudo, é referência, é vendo muito documentário, é trocando muita notícia de site e sabendo que por trás de toda essa informação que a gente já tem, que a gente quer conhecer, que a gente tem interesse, quando a gente viaja e chega no lugar, é um outro mundo que descortina na nossa frente. E, cara, viajar é uma das grandes aulas que a gente pode ter na nossa vida, né? Bom, vocês também estiveram em zonas de conflito. Como é lidar com medo ali? Por mais que a gente, às vezes, vá para lugares perigosos ou passe um certo nível de perigo, a gente nunca quis ser taxado de inconsequente ou malucão ou, os garotos, hoje não mais garotos, né? Com o meu cabelo branco pode denunciar. A gente queria mostrar realidades que não são mostradas. A gente se preparava, estudava, fazia contatos locais, o que é super importante também, mas às vezes errava um passo ou outro. Quando a gente foi para Bagdá, por exemplo, no Iraque, era no momento que os Estados Unidos, depois da invasão, começava a espalhar na mídia mundial de que o Iraque agora estava mais seguro, mais organizado, que o poder voltava ao povo iraquiano, ao governo iraquiano, o Iraque voltava a ser um país normal. E a gente foi lá, bom, se é normal, é seguro, vamos colocar isso à prova. E a gente se deparou com um cenário completamente de filme de guerra. Era insegurança o tempo todo, atentado a cada esquina, o lugar que a gente ia tinha sofrido um atentado no dia anterior, o lugar que a gente ia no dia seguinte não podia ir mais porque tinha tido um atentado à bomba, um caminhão-bomba. O hotel que a gente ficou hospedado, que a gente pensou, vamos ficar aqui no hotel, vamos sair daqui o menos possível, porque aqui a gente está seguro. Uma semana depois que a gente deixou o Iraque, o hotel sofreu um atentado, morreram mais de 60 pessoas. Ou seja, não tinha lugar seguro no Iraque. Mas, no fim das contas, também
é uma lição que a gente traz com o programa. Né? Às vezes as notícias oficiais não são tão verdadeiras assim. Pois E atendem uma série de news, interesses, fake news, etc e tal. Conhecendo o povo, aí que você sabe as verdadeiras histórias, as verdadeiras questões. Isso é super importante no nosso caso. Você falou de um monte de perrengue, mas aposto que tem muita coisa engraçada também, não tem? Como somos amigos fazendo o programa, não tem como não ter história engraçada de amigo viajando junto. E amigo sempre quer colocar o outro numa situação embaraçosa, quer sempre colocar o outro na roubada. Eu me lembro quando a gente estava na Coreia do Norte da primeira vez, a gente entrava naquelas salas das escolas, da universidade, e tinha aula de música, por exemplo, aí tinha as crianças tocando violão perfeitamente, lindo, aquilo você vê que devem ter treinado horas e horas e horas de centenas de dias. E elas terminaram a apresentação e a gente chegou pro Léo, na época que trabalhava com a gente. Léo, toca aí uma coisa aí da nossa terra para elas. Ela, não, pelo amor de Deus, toca, Léo, vai lá, toca o negócio pra criançada ouvir. Aí tocou um rock and roll, tocou Johnny B. Good, tocando as crianças olhando assim, professora, a guia, todo mundo olhando assim. Aí no final ele terminou e a professora perguntou, o que é isso, Léo, que você tocou? Ele, eu toquei um rock and roll. Ela, rock? Rock and roll, rock. Não conheço essa expressão. Gui, uma professora jovem que falava inglês, não ter ouvido nunca a expressão rock and roll, já é super representativo de como o país é fechado. E aí o Léo saiu com uma sacada ótima. Ele tinha tocado Johnny B. Good, que é da trilha sonora do De Volta para o Futuro. Ele usou a mesma resposta que o Michael J. Fox dá no filme. Ele falou, olha, vocês não conhecem, mas de repente os filhos de vocês ainda vão gostar muito disso. Para fazer todas essas viagens, tem que ter muita grana, tem que ter dinheiro. É claro que você viajar para o exterior, você vai ter que pegar um voo, sempre tem um custo mais alto. Mas muitas vezes não é aquele custo exorbitante que as pessoas acham que é impossível. De repente você trabalhar, se planejar, juntar uma graninha, vale o investimento. Porque para mim viagem é investimento. É investimento em você mesmo, em você aprender, em você conhecer o mundo, quebrar preconceitos, aprender outras culturas, se deparar forçadamente com diversidade, o que é muito importante. E você sempre se imaginou trabalhando com isso? Eu nunca me imaginei trabalhando com isso. Eu me formei em jornalismo e em publicidade, porque eu gostava de informação e era um cara criativo. Mas se eu ia, e já trabalhei em publicidade, se eu ia ficar escrevendo anúncio de sabonete, ou se eu ia fazer um programa para rádio ou para TV, na verdade o programa de TV foi o que a gente criou. Não era o meu objetivo aparecer na TV, sou super tímido, nunca imaginei botando a cara na câmera, não sou um cara galã que nem você, íntimo com as câmeras, longe disso. Mas o programa foi assim, a gente queria mostrar histórias interessantes, queria viajar, queria conhecer outras culturas e queria tentar ajudar a fazer uma diferença, mostrar que o mundo tem coisas que a gente pode mudar para positivo. E a gente viu que, de repente, um programa de TV é uma boa ideia, é uma boa ferramenta para isso, como é o Hora do Enem. E foi por isso que a gente resolveu criar o programa. Então, eu acho que sim, eu, de repente, não imaginava fazer exatamente isso, mas, de alguma forma, os caminhos e as aptidões e as coisas que eu gostava, que acho que é super importante você fazer o que gosta também, se você puder, e fazer uma diferença com aquilo que você faz. O mundo precisa muito, isso eu vi em primeira mão, quanto o mundo precisa de gente querendo fazer a diferença por um mundo melhor. E se eu puder dar o meu grãozinho de areia por isso, já tô realizado. Vem cá, estudar vale a pena? Muito, sempre. Eu nunca parei de estudar. Eu estudei hoje, vou estudar amanhã, estou estudando quando era para passar no vestibular, quando é para fazer meus programas, quando é para me formar sobre o dia a dia. A informação, a educação é tudo. Você falou que está sempre estudando, mas o que você costuma ler? Eu leio de tudo, cara. Eu sou aquele cara viciado em leitura. Na época pré-internet, eu me lembro que eu era aquele moleque que ficava lendo bula de remédio, assim, que eu não tinha coisa para ler. A internet abriu um mundo para mim, né? De filosofia, romance, biografia, tudo mesmo. Só porque o assunto é livro, eu queria só saber sobre isso aqui, ó. Boa. Não conta lá em casa? Sempre foi meu sonho escrever um livro. Mas eu falei, cara, não tem história boa para contar. Então, depois do programa, depois de viajar do Afeganistão, Iraque, Coreia do Norte, eu falei, bom, posso não escrever bem, mas história para contar, pelo menos eu tenho um pouquinho de história. E eu peguei algumas das viagens que a gente fez e algumas filosofadas de botequim minhas, algumas dicas de viagem para lugar inusitado, algumas percepções de viagem. Coloquei tudo aí e foi lançado pela editora Record. Já tem um tempinho, eu já estou em vias agora de lançar o próximo, mas ainda é um registro super bacana de quem quer viajar, quem quer se sentir estimulado a viajar, eu acho que vale a pena. Aí, galera, ó,
Livrão, hein? Dica de livrão, hein? Aproveita e dá uma dica aí pra quem tá se preparando pro Enem. Puder viajar, galera do Enem, viaja. Quem não puder, viaja através das informações, que também vai ajudar bastante. Valeu mesmo pela presença, cara. Parabéns aí. Valeu. Curtiu? Então se prepara que a gente tá só começando 2018. Quer ver as temporadas anteriores? Vai lá no nosso canal, youtube.com/TV Escola e até a próxima!